Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre uma autora maravilhosa que é a Taylor Jenkins Reid. A Taylor maravilhosa Jenkins Reid, me encantei pela escrita dela, pela forma como ela constrói as histórias. De cara ali, 3 livros, um atrás do outro, então hoje a gente vai conversar sobre a autora e sobre esses livros que eu li. Antes da gente começar, já aproveita para deixar o like no vídeo, que isso me ajuda muito. Comenta muito aqui embaixo o que vocês estão achando do Projeto 24 com a Si. Compartilha o vídeo, o canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Também ativa o sininho para você não perder as notificações dos próximos vídeos aqui do canal. Também me segue nas minhas outras redes sociais, poxa, o Instagram, o Twitter e o Scoob estão sempre passando na tela e na descrição tem link direto, então tô te esperando por lá também. Se quiser comprar qualquer um desses livros aqui ou outros livros da Taylor, tem link pra Amazon na descrição do vídeo e também tem um cupomzinho que te dá R$10 de desconto na primeira vez que você utiliza o Recarga Pay. Se você acompanha o mundo literário, você deve ter percebido que nesse último ano uma autora em específico ganhou muita atenção, que é a Taylor Jenkins Reid. Eu acho que Os Sete Maridos de Evelyn Hugo foi um livro que bombou agora em 2020 e fez assim o nome dela ir nas alturas e todo mundo conhecer essa autora. Outro livro dela que também fez muito sucesso foi Daisy Jones e os The Six. Eu acho que essas duas obras são as mais importantes dela e um grande divisor de águas, assim, porque a partir desses dois todo mundo passou a conhecer a Taylor Jenkins Reid. Esses dois livros que eu comentei foi por eles que eu comecei a ler ela. Então primeiro eu li Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, depois eu li Daisy Jones e os The Six e por último eu li Amores Verdadeiros. Além desses 3, ela tem outros 2 livros publicados aqui no Brasil, mas isso a gente vai conversar mais pro finalzinho do vídeo. Primeiro a gente vai conversar sobre as obras da autora que eu li, pra vocês entenderem mais ou menos, né, quem ainda não conhece ela. Também vou falar um pouquinho da minha opinião, então a gente vai por ordem cronológica mesmo de leitura. Eu comecei lendo Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu amo demais essa edição, é publicada aqui pela Paralela. Gosto desse verde, gosto desse rosa e vou muito contrário às pessoas que já leram e gostaram e odiaram a capa. Esse livro também tem no Brasil, publicado pela Tag Inéditos, que é um clube de assinatura. A edição dele está bem bonita, eu vou deixar uma capinha passando aqui. E essa edição ela tem uma jacket, então assim, eu gosto das 3 opções, dessa capa, da jacket, da tag e também da capa que eles fizeram. As 3 não tem defeito nenhum. Mas do que se trata Os Sete Maridos de Evelyn Hugo? Se você ainda não leu, gente, corre pra ler, tá? Esse é um livro que fugiu muito do que eu tô acostumada, porque ele não é um romance propriamente dito, a gente não vai acompanhar um casal, a gente vai acompanhar sim uma protagonista e a construção dela, mas de uma maneira um pouco diferente. Aqui a Taylor, ela mistura muito a questão de uma pessoa famosa contando a vida dela para uma pessoa mais cotidiana, que é uma jornalista que vai fazer a biografia dessa atriz. Como eu falei, a Evelyn Hugo, ela é uma atriz que fez muito sucesso nos Estados Unidos na década de 50, de 60. Depois de muitos anos, ela vai se sentir confortável para conversar com uma jornalista sobre a trajetória dela e sobre os 7 maridos que ela teve. A gente acha, né, pelo título, que a gente vai conhecer só da vida amorosa da Evelyn Hugo, mas não é bem assim, porque a gente vai conhecer a Evelyn Hugo por meio dos 7 maridos que ela teve. Eles são essenciais para a história dela, cada um ensinou um pouco para ela, cada um foi um dilema, uma trajetória, e a gente vai ver que não tem como você falar de Evelyn Hugo sem falar dos 7 maridos que ela teve. Mas eles não são o principal aqui é a trajetória da Evelyn Hugo, que é uma atriz, assim, fascinante, um ser humano muito intrigante, porque ao mesmo tempo que ela é insuportável, ela é adorável, você torce por ela, mas você fica chateada com as atitudes que ela tem. Então foi aí que começou o meu amor pela Taylor Jenkins Reid, porque ela me fez, assim, ficar incomodada realmente com essa protagonista, porque eu amava ela e eu queria acabar logo o livro pra entender o que aconteceu, mas eu também não conseguia gostar muito, não ter muita empatia, e tudo isso com uma escrita maravilhosa. Desde que você começa esse livro até o final, você não quer largar. É, sem dúvida, assim, um dos melhores livros que eu li, mas ele não é o meu favorito da autora. O meu favorito é Daisy Jones e os The Six, que foi o segundo livro que eu li dela. É mais um livro onde ela mistura isso, uma biografia de um famoso, um relato sobre a história, e aqui a gente tem um relato de uma banda, que é a banda Daisy Jones e os The Six. Nesse livro aqui a gente tem uma premissa muito parecida dos 7 maridos de Evelyn Hugo, porque, né, a gente também tem uma banda que vai ser uma biografia, enfim. Mas eu acho que esse livro aqui, ele tem um toquezinho único dele. Ele tem músicas, a gente acompanha a história de uma banda desde quando eles estão no anonimato até quando eles vão estrelar uma turnê, quando eles acabam, assim, do meio do nada, ninguém entende por que eles vão se separar, e a gente vai entender
entender que Daisy Jones é uma coisa, os The Six é outra. São dois artistas, né? Porque a Daisy Jones é uma cantora que tem muito talento e os The Six é uma banda que tava em ascensão. Então, em determinado momento, eles vão se unir, vão fazer música juntos e numa turnê eles vão se separar e ninguém sabe o que aconteceu. Então é isso que a gente vai entender aqui nesse livro. E ele é sensacional, porque a construção desses personagens, gente, é uma coisa de outro mundo. Eles são, assim, odiáveis e amáveis. Eu vejo neles pessoas que estão ao meu redor, como pessoas da minha família, como os meus amigos, porque se assemelha muito a gente, porque é isso que a gente é. Ninguém é perfeito, ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim. E é isso que ela apresenta aqui, porque você vai ficar incomodada com eles, mas você também vai se envolver com a história, vai ver o quanto eles lutaram pra chegar nessa banda, sabe? E a Daisy Jones não é a minha integrante favorita, não gostei do livro por causa dela, mas eu gostei do livro por um todo, assim. É muito legal acompanhar a história deles, gente. As músicas, eu preciso dessas músicas no Spotify pra me ouvir, porque as letras são belíssimas. Esse livro aqui, ó, tá virando adaptação, eu não sei se é uma série ou um filme, mas vai ter no Prime Video. Já tem até o elenco escalado, só não começou ainda as gravações, que tá prevista aí pro ano que vem. E, meu Deus, vou maratonar e eu preciso dessas músicas, pelo amor de Deus. E daí o terceiro livro que eu li da autora, ele foge muito dessa coisa de ser uma narrativa de uma pessoa famosa. Aqui é um romance mesmo, é um dilema, gente, um dramalhão, que é Amores Verdadeiros. Na minha opinião, ele é o mais fraco da autora até agora do que eu li, porque eu não consegui me envolver tanto com a história da protagonista, mas a premissa dele é muito interessante. Na minha opinião, é a premissa mais interessante de todos os livros da Taylor que a gente tem. Aqui nós temos um triângulo amoroso, e mais propriamente dito, a gente vai acompanhar a Emma. Ela é uma garota muito diferente, mas ao mesmo tempo muito comum, eu não sei. Ela é meio intrigante também. Por quê? O que acontece? A Emma está casada, está feliz, está muito bem, ela viaja ao mundo, uma coisa que ela sempre quis, porque ela nunca quis ficar na vida monótona que os pais dela tinham, eles são donos de uma livraria. Então ela viaja ao mundo escrevendo, tá casada com o Jesse, até o momento que o Jesse vai sofrer um acidente de helicóptero e ele vai dar como um morto. Ela vai sofrer demais, o luto vai ser um período muito difícil pra ela, mas ela vai reaprender a viver, vai se permitir amar de novo e ela vai mudar completamente a vida dela, porque hoje em dia ela não é mais a pessoa que ela era na época do Jace. Passado isso, ela vai conhecer o Sam, na verdade ela vai reencontrar ele porque eles já se conheciam na adolescência, e ele vai ensinar ela a amar de novo e mostrar pra ela que você pode ter vários amores verdadeiros, sabe? Tá tudo muito bem até que ela vai descobrir que o Jace, na verdade, não tá morto. Ele tá vivo e ele passou todo esse tempo que estava desaparecido tentando voltar pra ela. Então ela vai se ver nesse dilema de qual dos dois escolher. Na minha opinião, é um dilema muito maior. Eu acho que a grande questão pra protagonista é ela escolher quem ela quer ser. Ela quer ser a Emma do Jace ou ela quer ser a Emma do Sam? Ela quer ser a pessoa que ela era há muito tempo ou a pessoa que ela se tornou? Porque o luto ensina muito pra pessoa. Todas as perdas que ela teve, perder o Jace foi uma coisa muito difícil, mas que ensinou muito pra ela, deu muita força pra quem ela é, sabe? Então, o que eu não gostei do livro, né, que eu falei que, na minha opinião, ele é um dos mais fracos. A escolha final super me agradou de quem ela ficou, eu acho que era justo ela ficar com essa pessoa. Se ela não ficasse com ele, eu ia entrar no livro e dar uns 3 tapas nessa rapariga. Mas as escolhas que ela foi tendo ao longo do livro é que me incomodaram. Eu achei coisas, assim, desnecessárias. Ela não precisava ter tido certas atitudes, sabe? Tinha coisas que estavam óbvias. Claro que é muito difícil, né? Você se colocar no lugar da protagonista. Eu nem consigo imaginar isso. Eu não teria a força que ela teve. Mas, ainda assim, eu não consegui ter essa empatia, sabe? Eu realmente não gostei. Me incomodaram muito certas escolhas. Eu acho que podia ter sido por outro caminho. Claro, foi uma escolha da autora, né? Mas, assim, não tira o mérito da história. É uma história realmente boa, principalmente por causa da escrita dela. Gente, a escrita é fascinante, pelo amor de Deus, mulher. Tudo que você escreveu eu vou ler, Dona Taylor. Nesse livro aqui, eu senti uma diferença na forma de narrativa desses outros dois aqui, mas não foi nada gritante e não foi nada que tirou o ponto, sabe? Uma coisa muito importante dos livros da Taylor é que, assim, 2,5 estrelas ele já vai ter por causa da escrita da autora. Porque é impossível você não reconhecer que é fascinante a forma como ela constrói a história, como ela te envolve, como ela vai soltando as coisas
aos pouquinhos, sabe? E quando tu vê, tu fala assim, meu Deus do céu, eu tô rendida essa mulher. Bom, e o que essas histórias têm em comum? Esses dois primeiros livros aqui, como eu falei, eles são histórias sobre pessoas famosas. Em um a gente tem uma atriz, que é nos Sete Maridos da Evelyn Hugo, e aqui a gente tem cantores. Então esse é o elo dos dois. A narrativa nesses dois livros é muito parecida, e eu acho que a forma da construção da história também. Nos dois a gente tem plots, não é nada que vai te deixar assim, ah, meu Deus do céu, perdi o meu mundo. Não, mas vou te deixar aí com o queixinho aberto porque você não tinha imaginado e não tinha pensado nisso. E eu gosto da forma como eles são inseridos na história, assim, de uma hora pra outra, só pra te dar um tapa na cara pra te acordar. Nos dois, a construção dos personagens é muito forte. Eu acho que vocês vão conseguir ver, mas eles estão todos marcadinhos, ó, de tão bons que eles são, eu adorei. E nesses dois aqui, como eu falei pra vocês, os personagens, eles são muito reais, então a gente não fica naquela coisa da idealização, sabe? E eu acho que a gente precisa de histórias assim, porque é chato quando o personagem é 100% bonzinho, 100% perfeitinho, não tem graça, isso a gente já leu em outros livros, sabe? Personagens que estão presentes na nossa realidade e a gente vê ele presente em histórias tão fascinantes como essas daqui, é muito bacana. Em Amores Verdadeiros, a gente vê a autora construindo um romance mesmo, sabe? É uma história de amor. Mas eu prefiro ela escrevendo os outros dois livros. Recentemente ela publicou outro romance, eu tô curiosa pra ler. Mas eu não sei, gente. Aqui as coisas são diferentes, assim. Eu acho que ele não tem toda a magia desses dois livros aqui. Não sei porquê. Não quer dizer que não seja bom, muito pelo contrário. Só que, não sei explicar pra vocês. Amores Verdadeiros não conseguiu me prender tanto como o da Daisy Jones, como o da Evelyn Hugo. Eu sei que o da Evelyn Hugo ele é a favorita, assim, de todo mundo, mas eu não sei, não consegui ter tanta empatia como eu tive com os personagens nesse daqui. Além desses 3 livros aqui no Brasil, a autora tem outros 2 livros publicados. Em Outra Vida, talvez, publicado pela Galera Record, e Depois do Sim, que também é publicado pela Paralela. Depois do Sim foi o livro mais recente da autora e ele também é um romance. A gente vai acompanhar aqui um casal tendo todos os dilemas de um casamento e a gente vai ver depois do Sim, né? Porque os romances geralmente eles vão até o casamento e até os personagens ficarem juntos. E eu acho muito interessante quando a gente vê o depois, porque o depois, gente, ele tem muitos dilemas, tem briga, tem muitas desavenças, mas é muito legal a gente ver como é que os personagens fazem pra passar por isso. Então esse eu tô bem curiosa pra ler. E em Outra Vida, talvez, eu acho que ele tem a premissa de ser um chiquilite, se eu não me engano. E ela vai focar mais na construção da personagem. Eu acho que ela vai ter algumas alternativas ali pra seguir na vida. Enfim, também quero ler em breve. Eu amo demais a Taylor, amo a capacidade que ela tem de escrever histórias maravilhosas e a criatividade dela é, assim, sensacional. Eu não sei qual foi o livro de estreia dela, mas assim, se foi a Evelyn Hugo, ela já começou assim, estourando tudo. Ela é uma autora incrível, gente, inteligente, os diálogos são muito bem construídos e você não vai querer parar de ler. Te garanto, gente. Dá uma chance pra algum desses livros aqui. Eles não são caros. Eu acho que eles estão na faixa aí de uns R$30, 25, se você conseguir pegar uma promoção. Mas eu te garanto que vale a pena. Qualquer um que você ler, você vai gostar. Eu te recomendaria começar por Daisy Jones ou pela Evelyn Hugo, porque eu acho que são livros mais envolventes. Mas ainda assim, eu tenho certeza que você vai gostar de qualquer coisa que você ler dela. E eu quero saber de você. Quais livros dessa autora você já leu? Se você não leu, eu também quero saber se você quer ler. Deixa tudo aqui nos comentários que eu quero muito saber. Eu vou ficando por aqui, lembrando que a gente tem encontro marcado amanhã neste canal, porque temos vídeos todos os dias, não é mesmo? Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, um grande abraço e tchau!